Olá, meus queridos. Desejo que vocês estejam bem. Em todos os vídeos eu sempre vou falar a mesma coisa, em casa, cuidando da saúde de vocês, porque nesse momento é a nossa prioridade, né? Não posso começar uma videoaula sem dar essa recomendação a vocês. Muitos alunos têm me perguntado, professora, quando retornamos? Infelizmente eu não tenho resposta para essa pergunta ainda. Né? Nós dependemos da liberação do governo estadual para que a gente consiga voltar às nossas aulas presenciais, porque a nossa prioridade agora é cuidarmos da nossa saúde. Eu sei que é muito difícil estudar de casa, não é fácil, eu entendo essa dificuldade de vocês, mas tenho certeza também que vocês conseguem entender o porquê de termos que estudar de casa. Tá certo? Então vamos continuar com o nosso conteúdo. O que vocês precisarem, vocês sabem que podem me chamar. Tá certo? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre o capítulo 10 de língua inglesa, um capítulo bem simples, mais uma estratégia de leitura. E vou repetir o que eu sempre falei com vocês durante as aulas. Toda e qualquer estratégia de leitura, ela só vai funcionar dependendo do vocabulário que você tenha. Né? Você vai perceber agora que nós vamos ver hoje duas estratégias de leitura. Se o seu vocabulário for muito ruim, você não consegue seguir o passo a passo, as orientações que serão dadas na sua apostila para essa estratégia de leitura, tá certo? Mas na hora que vocês forem resolver os exercícios do capítulo 10, usem as outras estratégias também. Vá ao texto, identifique as palavras que você conhece, procure aquelas que são parecidas com as palavras da língua portuguesa e realmente têm aquele significado, né? Tente entender o contexto geral daquele texto. Procure fazer inferências, isso tudo vai te ajudar a interpretar melhor um texto em inglês. Mas precisamos melhorar o nosso vocabulário. Sempre falei isso com vocês. Então vamos lá. Ó, primeiro, é bom lembrar que uma língua é um sistema, como um computador. Para fazer um sistema funcionar, é necessário que se observem regras e códigos. Se você não fizer assim, não tem jeito. Ou a coisa não funciona, ou, na melhor das hipóteses, funciona mal. O funcionamento de toda a língua está vinculado a um código com regras determinadas. Esse código é a gramática. Ela determina como a língua deve ser usada. Sem a gramática, a comunicação e a leitura se tornariam impossíveis. Às vezes vocês perguntam assim: no Enem nós vamos passar por interpretações de texto. Verdade, só que a gramática te ajuda a fazer isso. Né? Você precisa conhecer o mecanismo que estrutura essa língua. Isso tudo vai te ajudar nessas inferências, nessa análise do texto. Estratégia de leitura. As técnicas de leitura, como o próprio nome diz, vão nos ajudar a ler um texto. Existem técnicas variadas, mas veremos as mais utilizadas. Ao ler um texto em inglês, lembre-se de usar as técnicas aprendidas. Elas vão ajudá-lo. O uso da gramática vai ajudar também. Tenha certeza disso, tá certo? Resumindo, aprende-se a andar de bicicleta andando de bicicleta. Eu sempre falo isso com vocês. Como vocês aprenderam a falar? Falando. Como vocês aprenderam a andar? Andando. E como vocês vão aprender a lidar com esses textos em inglês? Trabalhando com esses textos, né? Ampliando o vocabulário de vocês, usando essas técnicas, porque senão nós não vamos conseguir. Do mesmo modo, aprende-se a ler em inglês lendo em inglês. É óbvio, não há milagre. Tá certo? É muito importante. Não há milagre. Você não vai assim da noite para o dia ter um vocabulário maravilhoso se você não fizer a sua parte. É preciso ter contato com o texto escrito para poder lidar com ele mais facilmente e com maior autoconfiança. Tá certo? Então, estar diante de um texto precisa traduzir, precisa responder questões sobre ele. Você tem que trabalhar, dá trabalho, sei que vocês não gostam de fazer, mas é traduzindo, identificando os tempos verbais, as palavras que você conhece, os grupos nominais, tudo aquilo que nós aprendemos quando falamos de gramática, vai te ajudar, com certeza, a trabalhar com esse texto. Bom,
A estratégia de leitura KWL é assim chamada por conta das iniciais das palavras em inglês: know, want e learn. Know, o que você já sabe sobre o assunto do texto a ser lido. Want, o que você quer saber. Want to know. Learn, o que você aprendeu sobre o assunto abordado naquele texto. A ideia principal é criar um quadro com 3 colunas, K, W, L. Você já sabe o que significa cada uma delas, que deve ser completado com as informações correspondentes para auxiliar a compreensão do texto. Em uma situação concreta, o K será preenchido com o conhecimento prévio do assunto. A coluna W com o conteúdo das perguntas a serem respondidas. E a coluna L com as respostas a elas. Bom, esse texto aqui, ele está na sua apostila, lá na página 665, tá certo? É a partir desse texto aí que ele vai montar essa coluna que eu vou reproduzir. Também está na sua apostila, mas eu coloquei aqui. Ó, é essa coluna aí. É exatamente essa ideia que essa estratégia de leitura busca. Você tem ali as colunas, ó, K, W, L, e aí você vai preenchendo, buscando as informações dentro do texto. Ali na primeira, ó, what I know, aí você encontra ali, chuva ácida é o resultado da poluição. Isso tudo são informações que você retira do texto. Na coluna W, what I want to know, qual o ácido envolvido na chuva ácida? E L, what I learned. E aí você vai buscar todas essas informações dentro do texto. E aí você vai me falar assim, nossa, mas até eu montar esse gráfico, responder tudo isso, é lógico que se o seu vocabulário for muito ruim, você não consegue montar esse quadrinho. Mas é uma estratégia, né? Você monta o quadrinho e vai procurando o que você quer encontrar dentro do texto. Essa é a primeira possibilidade que ele apresenta para você, ali como a primeira estratégia de leitura, tá certo? Bom, aí quando você continuar, né, na sua apostila lá na página 666, você tem uma outra estratégia. Eu acho essa um pouquinho mais difícil, né? Por quê? Porque você vai resumir o texto. E aí para você tentar resumir um texto, realmente você precisa ter um vocabulário um pouco melhor, porque você vai buscar aquelas palavras que vão te dar aquela ideia central do texto. Ó, estratégia de leitura GIST. Outra maneira de fazer com que uma passagem tenha sentido é tentar resumir o texto, tá certo? E aí como é que a gente resume um texto em português? Você vai buscando as frases que sintetizam aquela ideia central, né? Se você não conseguir pelas frases, o que você pode ir fazer com essa técnica de leitura? Buscando as palavras. Agora, mais uma vez eu digo, se você não tiver um bom vocabulário, como você vai saber quais são as palavras mais importantes? Fica complicado. Serve para ajudar a compreender uma passagem pela seleção de palavras importantes. Olha, seleção de palavras importantes. E com elas, escrever um resumo sobre aquele assunto abordado ali. Essa técnica funciona bem com textos de não ficção, os mais complexos. Se são textos mais complexos, você vai ter um vocabulário um pouquinho mais complicado para que você consiga analisar. Mas é uma outra estratégia de leitura, tá certo? Geração de interação entre esquema e texto. Esse GIST ali é a sigla em inglês. Bom, são duas estratégias, nós já vimos algumas outras, e agora é você colocar em prática para você ver se isso realmente é possível de se fazer. Bom, na hora que você for fazer os exercícios do capítulo 10, você vai se deparar com vários textos. Use todas as estratégias de leitura que nós já falamos sobre elas. Faça inferências, identifique os tempos verbais, as palavras que você conhece, né? Quando você for aos enunciados, preste atenção. Nem sempre você precisa ler o texto todo. O enunciado já vai te encaminhar para o primeiro parágrafo, para o segundo, para o início, para o final. Fique atento a essas orientações. Então, sempre leia o enunciado primeiro, depois vá ao texto,
ok? Bom, se você tiver alguma dúvida, é um capítulo só de interpretação, e aí você sabe que você precisa ter calma para poder fazer essas atividades. Qualquer dificuldade que vocês tenham, estou à disposição de vocês. Pelo WhatsApp, podem me chamar no privado, plataforma, nosso plantão de dúvidas. E na hora que você estiver fazendo o exercício, você sabe que você pode entrar em contato comigo. Tá certo, meus queridos? Tenham uma boa semana, continuem em casa, estudando e cuidando da saúde de vocês. Estou com muita, muita saudade, tá certo? Um grande beijo. Fiquem com Deus.